O professor Simar sempre foi para mim um ídolo, algo que eu sempre procurei ser. Um homem extremamente inteligente, criativo, inovador. Eu acho que eu tive o privilégio de conviver sempre com um gigante, porque subindo nos ombros de um gigante, nós enxergamos muito longe. Eu sempre disse que o professor Simar foi uma das maiores inteligências da medicina brasileira. No ramo da reprodução humana, inegavelmente, foi o melhor, o número um dos maiores do mundo, uma lenda viva. Eu tive a oportunidade de ir em reuniões e congressos e conferências fora aqui, lugares tão distantes como na Ásia. Sempre que eu mencionava que trabalhei com o professor Simar, todos tinham um ar de reverência e perguntavam como está o professor Simar, esse homem que marcou a reprodução humana, não somente no Brasil, mas marcou a reprodução humana no mundo todo, na Ásia, na Europa, na América Latina, uma das mentes mais brilhantes do século XX. Eu me sinto muito honrado de fazer parte dos discípulos do professor. Talvez eu seja o mais velho vivo atualmente, porque eu comecei a trabalhar com o professor Simar em 1972. Nosso primeiro trabalho publicado foi em 73, estudando efeito de hormônios sobre enzimas em ovários de animais, na maternidade Climério de Oliveira. Depois minha vida sempre foi muito influenciada pelo professor. Ele me conseguiu 2 grandes bolsas para trabalhar na Suécia e depois trabalhar na Inglaterra. Abriu muitos horizontes. O professor Simar era um grande nome na OMS, na Organização Mundial de Saúde. E com isso ele abriu caminho para várias pessoas seguirem sua carreira. Durante muitos anos fui também diretor de pesquisa do CEPAR, e junto publicamos, ganhamos prêmios. Portanto, eu não tenho como dizer em poucas palavras, ou em palavras realmente, todo o sentimento que para mim representou conviver com o professor esses anos todos. O professor Simar para mim sempre foi e será uma fonte eterna de inspiração e de estímulo para que a gente cresça profissionalmente e cientificamente. Qual seria, ou qual foi e qual é a influência do professor Simar no meu dia a dia? Na minha vida profissional, no lidar com os pacientes. Temos muitas coisas em comum. Eu sou uma pessoa que sempre procurei ser muito atencioso e carinhoso com meus pacientes, tal como o professor. Isso talvez seja um aspecto que nos una. Mas o mais importante de tudo é que grande parte de tudo que eu fiz cientificamente foram extensões das ideias do professor. Eu tenho muito orgulho de dizer de que eu tive a oportunidade de desenvolver várias linhas de pesquisas. Todas eram linhas de pesquisas que foram inicialmente concebidas pelo professor. Durante anos, trabalhei com contracepção contínua e supressão da menstruação, uma das grandes bandeiras do professor. Lançamos, inclusive, anticoncepcionais contínuos no Brasil. Trabalhei muito e trabalho com a reposição androgênica, o papel da testosterona, muito importante da vida de mulheres, que mudou a vida de várias e várias mulheres e homens também, uma das bandeiras do professor Simar Coutinho. Eu me lembro a sua luta, mas eu tive o prazer, pelo entusiasmo que ele me trazia, né, nas suas ideias e pela admiração que eu tinha pelas suas ideias. Eu tive a oportunidade de ler todos os trabalhos do professor Simar, me inspirar em muitos deles. São obras fantásticas. Foi um homem além do seu tempo, um homem que trouxe contribuições realmente importantes, não simples contribuições que uma pessoa ou outra faz, não.
O que o Dr. Elcimar fez, uma delas deixaria uma pessoa famosa. O Dr. Elcimar trabalhou com parto prematuro, como DT, trabalhou no mecanismo de parto, na ação dos hormônios, o papel que os hormônios têm com cálcio e magnésio, que hoje todo mundo fala desses efeitos. Quantos métodos foram desenvolvidos? Os implantes tanto para tratamento, como ele desenvolveu o da gestrinona e outros, como também para contracepção. O Norplant, que foi um dos implantes mais vendidos nos Estados Unidos, foi uma ideia que foi desenvolvida no Conselho da Population Council, que o Dr. Elcimar fazia parte. O próprio Mirena foi testado na Bahia, foi também uma das ideias, uma das extensões das suas ideias. E assim é muita coisa mesmo. Eu passaria aqui horas, não tem ninguém no Brasil, nem na América Latina, que tenha produzido no campo da reprodução humana tantos trabalhos e feito tantas contribuições do Dr. Elcimar. Hoje todo mundo fala dos implantes, todo mundo coloca os implantes de gestrinona, fala nos implantes de testosterona, fala nesses hormônios todos. Esquecem que sem ele nada disso teria existido. Esquecem que se não fosse por ele, na sua luta, sofrendo perseguições, sofrendo críticas, mas permanecendo na sua força de levar adiante, nada disso existiria hoje. Eu me sinto muito feliz, porque dos 350 trabalhos publicados que o professor Elcimar tem, 120 foram comigo. Então eu me sinto muito feliz de ter conhecido profundamente a obra desse grande homem e me sinto que eu tenho a obrigação moral, profissional, de não deixar essa obra acabar, de continuar esse mesmo caminho. Eu espero poder ainda levar adiante muito desses trabalhos que o professor fez e que merece ainda serem ainda mais aperfeiçoados, que são ideias realmente extraordinárias e revolucionárias.